promotor que lute e o promotor que defenda a vida. Legal, gente. Estamos de volta. Hora do nosso bate-papo, hora da nossa entrevista. Em nome do 001 Despachante, seu despachante completo, é só você chamar no 3622-0001. Olha, estamos aí no Julho Amarelo. Já vamos falar um pouquinho mais sobre o Julho Amarelo em si, mas já posso adiantar, né, que é uma campanha nacional para prevenir e diagnosticar problema de hepatites virais. E hoje nós estamos aqui, então, com a enfermeira e coordenadora do setor de ST, que é responsável pelo SAI, que é o Serviço de Atendimento às Emergências, né? As especialidades, minha amiga Juliana Pinheiro, e também a médica infectologista, doutora Priscila Garrido, para a gente bater um papo. Juliana, minha amiga, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Atualidades. Eu vou começar te perguntando, pedindo para que você fale exatamente sobre esse Julho Amarelo, que é para o pessoal entender um pouquinho mais dessa tão importante campanha. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Luiz Cláudio. Bom dia a toda a população de São Miguel do Oeste. Então, esse mês nós comemoramos o Julho Amarelo, que é basicamente sobre as hepatites virais. Nós temos aí o dia 28 de julho, o Dia Mundial. Claro que a gente faz campanhas relacionadas às hepatites, não de modo pontual, mas o ano todo nós ofertamos testes em todas as nossas unidades de saúde. Porém, no mês de julho, a gente intensifica um pouco mais. É sabido que a gente tem uma epidemia concentrada aqui na nossa região, principalmente de casos de hepatite B. Depois a doutora Priscila vai explicar um pouquinho mais sobre as hepatites. E por isso a gente intensifica tanto, né, essa questão da importância da prevenção. No Julho Amarelo, nós pensamos, então, em o que realmente fazer em todas as nossas unidades, envolver aí toda a população. Nas unidades de saúde dos bairros, estarão acontecendo testagens rápidas para hepatite B e C em horários estendidos. Então, a gente tem até algumas unidades que me passaram o horário que vai ser, depois qualquer coisa eu posso estar passando as datas e o horário aqui para a população já se programar, né, dos bairros específicos. E também a gente tem lá no SAI sempre testagem rápida disponível à população, tanto de HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. É aquele testezinho na polpa digital do dedo, que não precisa de jejum, né? E você consegue realmente saber ali no momento se tem ou não alguma dessas doenças. A gente também vai fazer na segunda-feira uma palestra, vai ofertar aí para toda a população, já deixando aí o convite, né? Com a nossa nutricionista da Secretaria de Saúde e com o nosso farmacêutico aí do Serviço de Atendimento Especializado, falando aí um pouquinho sobre a alimentação, sobre a importância de se prevenir para as hepatites e também da medicação. Eu queria pontuar, Luciane e Luiz Cláudio, que nós somos, em proporção, o município de Santa Catarina que mais entrega medicação para as hepatites virais. Por isso, da importância da gente estar aqui hoje e da gente estar focando aí, né, em campanhas referentes à hepatite. Porque existe a vacinação para toda a população, ela é prática, são 3 doses uma vez só na vida, às vezes precisa revacinar e tudo mais, mas a prevenção é super barata para o governo e tudo mais. E o tratamento, ele é muito mais custoso, né? E sempre tem que tratar, tem que consultar, tem que fazer exames. Então, como a gente está numa região de uma epidemia concentrada, é importante aí a população, né, ir atrás para ver se está com a vacinação em dia, principalmente aí para a hepatite B. Não sei se tu queres falar sobre alguns dados agora, fique à vontade, Juliana, mas como é que está a questão de dados, de público acometido pela hepatite aqui em São Miguel? Nós temos o sistema há muitos anos, né, que é o SINAM, é o nosso sistema de notificação. Se nós fôssemos contar todos os registros, o sistema antigo, o sistema novo, a gente acredita que talvez passe aí de 1.000 casos já notificados, tirando pessoas que também podem ter e não sabem, né, que ainda não tiveram o diagnóstico. Com a doutora Priscila, a gente acredita que já passaram de 400 a 500 casos de hepatite. Ela acompanha, né, todas as hepatites virais de São Miguel, ali na Secretaria de Saúde, e também outros casos ali da região e até o meio oeste, né, de hepatites virais também. Então, através ali do Hospital Regional. Então, é muita coisa, são muitos dados, a gente fala de tantas doenças, a hepatite é assintomática, é silenciosa, e daí a pessoa acaba não dando tanta importância com relação a isso, né? E a gente tem realmente a prevenção disponível pelo SUS. Bom, vamos conversar então com a doutora Priscila.
Vamos começar falando sobre as hepatites mesmos, né? Ela é uma doença silenciosa, ela não dá sintomas e quando surgir o sintoma já é um sinal de agravamento da doença, seria isso, doutora? Isso, então, bom dia a todos. No caso, as hepatites virais são vários tipos, né? Inúmeros vírus podem causar hepatites, né? Mas no mês, né, no dia 28, a gente então lembra das hepatites virais especificamente, que são dos tipos A, B, C, D e E, né? Porém, as mais comuns, então, são essas que a Juliana comentou, hepatite B e hepatite C, que são infecções virais que podem se tornar crônicas, né? Tem também a hepatite A, que ela também é uma infecção que essa sim, como tu pediu, né, pode gerar sintomas. Então, ela pode causar o que as pessoas conhecem como amarelão, né? É uma infecção transmitida de forma diferente. A hepatite A, ela é transmitida pela questão fecal-oral, a gente chama, ou seja, pelo contato com alimentos, com água contaminada, né? E essa sim, ela pode causar sintomas agudos, né? Geralmente inespecíficos, mal-estar, dor no corpo, a questão da icterícia, que é o amarelão, febre, enfim. Mas, em geral, é uma doença que ela evolui para cura por conta, né? Então, não necessita tratamento, não evolui geralmente para um quadro mais grave. Então, a pessoa que tiver esses sintomas, com certeza vai procurar atendimento e vai ser diagnosticada, né? Já com relação, então, à hepatite B e hepatite C, essas sim, elas são doenças que geralmente não ocasionam sintomas. Também na fase aguda, então no primeiro contato, quando acontece, também pode causar sintomas inespecíficos, mas não é comum, né? Ou às vezes são sintomas muito leves que não levam a pessoa a fazer um exame de imediato, né? E ela acaba então se tornando crônica. Crônica, ela vai se tornar para uma minoria das pessoas. Então, tanto para a hepatite B quanto para a hepatite C, que as pessoas que entram em contato com o vírus, elas não necessariamente vão se tornar doentes crônicos, né? É uma minoria, menos de 10%, dependendo da infecção, né? 5% mais ou menos. Mas esses 5 a 10% ficam, então, com uma infecção crônica, aí sim, silenciosa, né? Então, se não fizerem exames, não vão descobrir, a não ser quando, sim, mais grave, mais avançado, com cirrose já, ou mesmo com um nódulo no fígado, né? E aí, acaba, né, que a gente já perdeu o tempo, às vezes, de ter alguma outra A medida. pessoa fez o exame e deu positivo para alguma hepatite. Existe um protocolo? Qual que é o procedimento? O que vai acontecer com essa pessoa? Posso responder? Pode. Então, feito o exame inicial, que é o exame de triagem, por exemplo, esse que a Juliana comentou, o nosso teste rápido, ele é um exame de triagem. Então, se esse exame ele vem alterado, esse paciente ele deve ser encaminhado para um exame confirmatório, né? Isso tanto na rede pública quanto na rede privada, né? Então, na rede privada, o paciente pode coletar exame de sangue, mostra para o seu médico, veio alterado, então o médico vai encaminhar para o especialista, ou se tiver conhecimento, vai solicitar exames confirmatórios. E aí, confirmando, então esse paciente necessita aí sim ser avaliado, né, pelo especialista para verificar se existe ou não a indicação de tratar. A Juliana, tu tinhas falado que ia nos trazer algumas informações sobre o atendimento. O horário estendido sobre o das horário unidades. estendido, isso. É isso. Então, no São Sebastião, para a população aí do São Sebastião, é hoje. É hoje, né? O horário estendido das 17h15 às 18h30, então após o horário de trabalho, para tentar contemplar a população realmente. Aí tem as 8 horas diárias de trabalho, então depois podem ir lá na unidade, né? Até às 18h30, então, hoje. No São Gotardo, é 21 e 22 desse mês, de julho, das 17h15 às 18h30 também. No centro, né, ali que a gente diz o postão, a unidade do centro, nas terças, todas as terças do mês de julho, das 17h15 às 19h, também após o horário. No Santa Rita, vai ser dia 7, dia 9 e dia 23, das 17h15 às 19h15. No Agostini, dia 16 e 28, das 17h15 às 19h. E também tem aqui do Jardim Peperi,
dia 16 e 23, das 17h15 às 19h15. As unidades que eu não relatei aqui, Luiz Cláudio, a população pode estar pedindo para sua agente comunitária de saúde quais vão ser os dias de horário estendido durante o mês aí de julho, né? A gente está dando oportunidade realmente para quem não consegue ir na unidade de saúde durante o horário habitual da unidade, então de estender aí um pouquinho o horário e todo mundo ter a oportunidade de testar e talvez aí, após os exames confirmatórios, aí como a doutora falou, de fazer um diagnóstico precoce, né, que a gente ainda possa fazer alguma intervenção e seguir aí acompanhando. Eu acho que nós poderíamos conversar também a respeito das ISTs e AIDS também, que a gente focou agora sobre as hepatites, né? A gente viveu os anos 80, né, Luiz? Que era muito comentado, enfim, e agora parece que já diminuiu, né? Assim, como que está o controle dessa doença? Como que está os números, Juliana, poderia trazer para nós, das doenças sexualmente transmissíveis, né? Como que está a situação agora? Então, nós ali no serviço de atendimento especializado, nós atendemos todas as infecções sexualmente transmissíveis que não são resolvidas nas unidades de saúde, que precisam do parecer da especialista, da infectologista, né? E eu poderia dizer que a IST que a gente mais acompanha de São Miguel do Oeste, acredito que a doutora também pense assim, é sífilis, né? Sífilis é algo assim que rotineiramente a doutora acompanha lá e é algo, pessoas aí se reinfectando, pegando mais de uma vez, toda por causa da questão aí da prevenção, né? Que Da muitas falta vezes da prevenção. da falta da prevenção, né? Tem aquele dia pontual assim, do comportamento de risco, né? A gente falava uma vez em grupos de risco, agora a gente fala não, agora a gente fala em comportamento de risco, né? Então acho que a doutora até pode falar um pouquinho com relação à sífilis, mas é o nosso carro-chefe, digamos assim, Puxa de vida. tantos casos. Doutora, isso aí a gente se lembra de sífilis anos 60, 70, e como é que hoje continua nessa situação? O que dá para explicar sobre isso? A sífilis ela é uma doença bem antiga, né? E que passou um tempo realmente com um menor número de casos. Porém, aí de uns 10, 15 anos para cá, houve um aumento significativo, não só aqui, obviamente, né? No mundo todo. Se notou realmente, e isso se imagina, né? Claro, não se tem assim necessariamente uma comprovação, mas se imagina que seja justamente porque a população que vive hoje a sua vida sexualmente ativa não vivenciou o que foi vivenciado lá na década de 80. Então, não teve todo aquele receio, aquele medo, né? Os cuidados, enfim. Então, hoje em dia, as pessoas, felizmente, óbvio, têm tratamento para o HIV, que é a doença mais temida, e então já ficou, parece uma coisa meio banalizada, talvez, né? Sem medo, sem receio de não usar o preservativo, não se cuidam. Práticas sexuais também se modificaram, né? Também vem se atualizando. Então, é a questão da falta da prevenção. A sífilis, ela é uma doença muito mais facilmente transmitida numa relação sexual do que HIV ou hepatites, né? E então, por isso, a gente tem tantos, né? É a questão realmente do comportamento. Que coisa, né? Porque hoje quem é o portador do HIV, só com o tratamento ele tem uma vida praticamente normal, né? E Sim. parece que aí não se fala mais tanto do que já se falou outrora. Bem, fulano morreu de AIDS, Beltrano morreu de AIDS, grandes artistas, né, que morriam de AIDS. Aí a pessoa tinha aquele receio. E hoje parece que até pela evolução do tratamento, não sei se meu raciocínio é correto, parece que a pessoa meio que desligou, né? É mais ou menos por aí, doutor? É mais ou menos por aí. Só que aí tem as outras doenças sexualmente transmissíveis, Sim. como estamos falando. HPV também, gonorreia também, né? Então, são todas infecções que podem ser transmitidas quando não há o cuidado com o uso do preservativo ou a realização regular dos exames. E façam a vacina para o HPV que tem na rede pública Tem também, na né? rede pública, É isso aí. No nosso tempo não Inclusive tinha. com ampliação de público, né? Pacientes imunossuprimidos, né? Que têm a imunidade mais baixa, agora tem direito até os 45 anos, então teria que verificar cada um com o seu médico, né? Não só a faixa etária ali das crianças, né? Que já está no calendário, mas ampliação aí da população que tem direito à vacina. Minha amiga Juliana, vou deixar à disposição para mais uma colocação. Sinta-se em casa. Gostaria de agradecer o espaço e fazer o convite, então. Segunda-feira nós temos a palestra com o nutricionista e com o farmacêutico. Vai ser no auditório do EMABAUC,
bem centralizado, ali no centro de São Miguel, próximo aí ao Hotel São Vilas, né? No auditório, a entrada, então, é pela rua lateral ali do colégio, às 18h50, chegando aí até às 19 horas, perfeito. Fica o convite a toda a população que quiser ter um pouquinho mais de conhecimento sobre as hepatites e também essa questão de alimentação saudável e tudo mais. Acho que é bem importante. Nós fizemos o ano passado e foi bem produtivo, bem legal. O ano passado falei eu e uma psicóloga, e esse ano, como a Juliana comentou, então o farmacêutico e uma nutricionista também estão aprontando temas bem legais lá para o pessoal. O horário mesmo é 18h50. 18h50. Doutora Priscila, fique à vontade também. Sinta-se em Também, casa. Aqui. obrigada então pelo espaço, e a gente quer reforçar as pessoas fazerem o exame. Como estamos falando aqui, é uma doença que tem como fazer diagnóstico fácil, tem tratamento, felizmente, né? Mas que pode levar, então, a cirrose, ao câncer hepático, né? Então, a gente reforça que a população, principalmente acima dos 40 anos, deve realizar pelo menos uma vez na vida esses exames, principalmente aqueles que receberam doação de sangue, que já fizeram procedimentos cirúrgicos antigamente, né? Então, porque era uma época, né, há 40, 50 anos atrás, que não se tinha os cuidados que a gente tem hoje. Então, essa população, principalmente, realizar, né, a testagem aí nesse mês que a gente vem chamando a atenção. Gente, muito obrigado, doutora Priscila Garrido, médica infectologista, Juliana Pinheiro, conversando aqui com a gente, ela que é coordenadora do SAI, aqui do nosso município. O Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, 28 de julho, foi instituído pela Organização Mundial de Saúde e homenageia o nascimento do cientista Baruch Blumberg, que venceu o prêmio Nobel, que descobriu o vírus da hepatite B e desenvolveu sua vacina e a forma preventiva que temos hoje. Nosso bate-papo em nome aqui do 001 Despachante, documento atrasado e